Provavelmente você já deve ter escutado essa falácia sobre os fundos imobiliários. E se você escutou e você ainda não caiu nessa pegadinha, você precisa tomar bastante cuidado, porque você pode ser facilmente induzido por quem já caiu. Olha só isso aqui. Se a gente olha aqui o gráfico do fundo imobiliário HGRU11, que é um fundo imobiliário aqui de renda urbana, nos últimos 7 anos, esse fundo ele se valorizou apenas 5,78%. A cota dele estava custando aqui em torno de R$ 109 em julho de 2018 e hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está custando o valor de R$ 115,32. E se a gente faz essa mesma análise há 3 meses atrás, a cota dele estava abaixo de R$ 109. Ou seja, passados 7 anos, a cota desse fundo imobiliário ela se valorizou apenas 5,78%. E se a gente faz essa mesma análise aí há 3 meses atrás, a cota do fundo ela tinha se desvalorizado. E aí tem muita gente que olha para isso aqui e fica completamente insatisfeito com a situação. E óbvio, quando a gente abre mão de usar o nosso dinheiro hoje para fazer um investimento, a gente busca ali, no mínimo, uma rentabilidade que seja compensatória. Então a minha missão no vídeo de hoje vai ser te mostrar por que os fundos imobiliários eles não têm uma variação crescente como é esperado por grande parte dos investidores, como são o crescimento de algumas ações do mercado. Eu vou te mostrar qual a razão disso, como que você faz para escapar disso e se é preciso você escapar disso ou não. Então vamos lá, vamos tentar pegar um exemplo aqui para melhorar essa nossa compreensão. Já que a gente está falando aqui do HGRU11, vamos pegar um fundo imobiliário hipotético que seja do segmento do varejo. Vamos supor que eu comprei um mercado daqueles de varejo, tipo aqueles big box, tipo Carrefour, Açaí, aqueles galpões físicos, aquela estrutura física onde são expostos ali os alimentos, os produtos que a gente vai lá comprar. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai supor que eu comprei esse imóvel pelo valor de R$100 mil. Então, vou colocar esse número redondo aqui para facilitar o nosso exemplo e deixar ele um pouco mais didático. Então, eu aluguei esse imóvel aqui, vamos supor que eu aluguei ele para o Açaí, e o Açaí ele vai me pagar R$1.000 por mês de aluguel por esse imóvel. Só que antes de alugar esse imóvel para sair, eu tive que fazer algumas reformas nesse imóvel, eu tive que fazer alguns reparos de manutenção, uma ampliação de garagem, enfim. Eu tive um custo inicial com esse imóvel, de forma que agora eu vou ter uma despesa mensal para pagar esses custos, e essa despesa ela vai me levar R$500 por mês. Então vamos lá, eu comprei esse imóvel pelo valor de R$100 mil, eu aluguei esse imóvel ao Açaí, ao grupo atacadista Açaí, e eu estou tendo uma despesa com esse imóvel de R$500 por mês. Esse fundo imobiliário hipotético, ele possui apenas esse imóvel no seu portfólio, e esse fundo imobiliário ele tem apenas 10 cotas. A gente que investe, a gente está acostumado com fundos imobiliários que tem aí dezenas, centenas de milhares de cotas. Mas para tornar esse exemplo aqui mais didático, vamos considerar que esse fundo ele tem apenas 10 cotas. Então no final do primeiro mês, quanto que a gente vai ter de patrimônio nesse fundo? Então vamos fazer os cálculos aqui. Vai ser a soma aqui do valor patrimonial do imóvel, eu paguei aqui R$100 mil por esse imóvel, mais os R$1.000 que eu recebi do primeiro aluguel, que o Açaí me pagou, menos os R$500 de despesas mensais que eu tenho com esse imóvel, Essas despesas foram lá dos reparos que eu fiz antes do Açaí assumir, antes do Açaí ocupar o imóvel. Então eu vou ter um patrimônio aqui, de R$100.500, beleza? Então o fundo ele aumentou aqui no seu patrimônio R$500 no primeiro mês. Aqui no começo, quando o patrimônio do fundo ele era apenas o valor do imóvel que tinha em seu portfólio, a gente não tinha recebido nenhuma mensalidade ainda do Açaí e também não tinha sido cobrado nenhuma mensalidade da despesa do fundo. Como esse fundo ele tinha aqui apenas 10 cotas, o valor patrimonial por cota desse fundo era de R$10 mil, que é simplesmente a divisão aqui do patrimônio total do fundo pela quantidade de cotas que ele tem. Então é 100 mil dividido aqui por 10, que dá R$10 mil por cota. Então, esse era o valor patrimonial por cota desse fundo no início. Então, aqui, no fim do primeiro mês, depois de receber o primeiro aluguel do Açaí e de debitar a primeira mensalidade da despesa desse fundo, o valor patrimonial por cota desse fundo não vai ser mais R$10 mil, ele passa a ser agora R$10.050. Então, se a gente supor aqui que isso vai permanecer acontecendo da mesma forma durante um ano, recebendo aqui os mesmos R$1.000 do Açaí e debitando os mesmos R$500 todos os meses da despesa desse fundo, em um ano, em 12 meses, será recebido pelo fundo R$12 mil de aluguel do Açaí e será debitado de despesa o valor de R$6 mil. Então, no final do primeiro ano, nesses 12 meses,
a situação ela vai estar assim. Eu vou estar com o meu prédio lá, alugado para o Açaí, valendo os mesmos 100 mil reais. Eu vou ter recebido de aluguel 12 mil reais e de despesa eu tive 6 mil reais. De forma que o meu patrimônio agora ele será de 106 mil reais. Então, ao final do primeiro ano, eu vou ter de patrimônio 106 mil reais. Como o fundo imobiliário ele tem apenas 10 cotas, o valor patrimonial por cota ele passa a ser de 10.600 reais ao final desses 12 meses. Vamos deixar o nosso exemplo agora um pouco de lado e eu vou abrir um parêntese aqui para responder uma pergunta que você provavelmente deve estar se fazendo nesse momento. Mas, Rony, o valor patrimonial, né, do fundo imobiliário que eu comprei, ele não altera todos os meses. Que eu leio o relatório gerencial e eu vejo que o valor patrimonial por cota não está se alterando. Mas por que está acontecendo? Né? Por que esse valor patrimonial ele não está alterando todos os meses? Isso acontece porque o fundo ele entrega esse ganho de aluguel através dos dividendos, ou melhor, né, através dos rendimentos. E essa entrega desse resultado faz com que o valor patrimonial por cota do seu fundo ele não tenha esse crescimento. Então imagina só, né? Você compra um apartamento aí na sua cidade, você compra em uma região de expansão da sua cidade, que normalmente são onde os imóveis eles estão com maior facilidade de compra, né? Eles estão localizados nessas regiões. Você comprou esse imóvel com o intuito de alugar. Aí deu tudo certo. Você comprou, alugou ele por um bom valor, o inquilino ele se manteve pagando os aluguéis ali certinho, e ao final de um ano, o inquilino ele entregou o apartamento para você, né? Ele devolveu o apartamento. E aí você vai ter todo o resultado obtido dos aluguéis. Todo o resultado que você obteve ali dos aluguéis, menos a despesa que você teve, né? Com a troca de portas, com lâmpadas, pintura, enfim, com os reparos ali do seu apartamento. Depois que você tira todas essas despesas, né? Esse lucro que você pegou é a sua receita imobiliária. Só que além da receita imobiliária dos aluguéis, você também ganha com a valorização do seu imóvel. Porque aquele apartamento que você comprou ali por 100 mil reais, lá naquele bairro que estava em expansão, depois de um ano, ele não vai estar valendo mais 100 mil reais. Ele vai estar valendo mais do que isso. Ele vai ter se valorizado. Então você pode não saber ao certo ali quanto que esse imóvel se valorizou além dos 100 mil reais. Porque você não pediu para um engenheiro civil, um corretor imobiliário ir lá e fazer a avaliação desse imóvel. Mas você sabe que ele se valorizou e que daqui 10 anos ele vai continuar se valorizando com as reformas de manutenção que você for fazendo nesse imóvel. Então aqui você ganhou, além da receita imobiliária dos aluguéis, você ganhou também com a valorização do imóvel. Então lá na minha simulação do fundo imobiliário que eu estava mostrando para vocês, eu só mostrei o ganho com as receitas dos aluguéis. Cadê a valorização daquele imóvel, né? Sem falar que nem se compara, né, a valorização de um imóvel de supermercado, né, que normalmente está localizado no centro da cidade, com o imóvel residencial que está localizado ali num bairro mais afastado, normalmente, como eu falei para vocês, num bairro em expansão. O imóvel do supermercado ele vai se valorizar bem mais. Quando a gente investe nesses fundos imobiliários de renda urbana ou de logística, de shoppings, a gente está investindo em imóveis que estão localizados nos centros das principais capitais do país, no centro de São Paulo, no centro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, que são locais, né, que são regiões que possuem o metro quadrado mais valioso do Brasil. São as regiões mais disputadas do país. Então, eu acho que não é dúvida para ninguém, né, que esses imóveis aqui eles se valorizam bem mais do que os imóveis residenciais localizados em regiões mais afastadas. Mas agora a gente chega aqui na principal pegadinha dos fundos imobiliários. Veja bem, agora na nossa simulação a gente tem também uma valorização desse imóvel. A gente tem essa outra forma de ganho. Então vamos supor que nesse período de 12 meses esse imóvel ele se valorizou, né, e passou a valer aqui 110 mil reais. Então, antes ele valia 100 mil reais e ao final de 12 meses ele passou a valer 110 mil reais. Ele se valorizou daqui para cá, nesses 12 meses, 10%. Isso foi uma valorização do imóvel. Então, esses 10% aqui, eu ganho eles? Porque, veja, de receita de aluguel, a gente viu que a cota patrimonial ela se valorizou nos 12 meses em torno de 6%. Né? A cota ela estava valendo no começo lá 10 mil reais, e depois dos 12 meses, nessa cota ela passou a valer R$ 10.600, valorização aqui de 6%. Então, desse valor patrimonial da cota de 10.600, 10 mil reais desse valor permanecem imobilizados lá no imóvel, e os outros 600 reais eles foram de rendimento direto para dentro do seu bolso. Então, não se altera o valor da cota patrimonial lá no relatório gerencial, permanece os mesmos 10 mil reais,
Porque o fundo ele já desvinculou esses R$ 600, transformou eles em rendimento e colocou dentro do seu bolso. Se o seu ganho total fosse apenas esses 6%, aí você poderia dizer, mas Rony, não vale a pena, né? Correr esse risco de investir em um fundo imobiliário, que é um investimento de renda variável, para ter um ganho de apenas 6%, se eu posso ganhar isso investindo num Tesouro IPCA mais 6%, sabendo que eu vou ganhar esses 6% mais a variação da inflação. Então não faz sentido nenhum se o seu ganho fosse apenas 6%. Não compensaria investir nos fundos imobiliários, você está certíssimo. E essa é uma das maiores falácias que a gente vê por aí falando sobre os fundos imobiliários. Achar que todo o ganho dos fundos imobiliários vem apenas dessas receitas obtidas com o recebimento dos aluguéis e esquecer, né, de levar em consideração a valorização dos imóveis. Eles negligenciam, né, essa parcela de recebimento, esse ganho de recebimento com a valorização. Seja por desconhecimento ou também, né, porque não é tão fácil de enxergar, ele não é facilmente quantificável, né, esse ganho por valorização do imóvel não é facilmente quantificável. Mas vamos lá, né? Provavelmente você deve estar se perguntando como enxergar, né? Como quantificar essa valorização desse imóvel e como que eu faço para trazer esses 10% de valorização para dentro do meu bolso, que é para onde de fato ele realmente importa, né? É grana dentro do bolso. Vamos lá, existem duas formas de você destravar essa valorização do imóvel e distribuir esse ganho entre os cotistas. Primeiro é o reajuste do aluguel, né? Se com um imóvel valendo R$100 mil, o aluguel aqui era de R$1.000 por mês, com a valorização do imóvel, esse valor do aluguel normalmente ele é revisado e passa a ter um valor mais alto. Isso acontece de forma real? Claro que sim, né? Se a gente der uma olhada aqui no próprio relatório gerencial do HGR11, é possível a gente ver aqui as revisionais já pré-programadas, tanto para os meses aqui, quanto para cada um dos anos, e isso feito com cada um dos inquilinos, né? Essas revisionais aqui, elas levam em consideração nesse reajuste tanto a inflação, quanto também a valorização do imóvel. Então veja que no nosso exemplo aqui, né, as despesas com o imóvel, elas permanecem as mesmas, né, os mesmos R$500 aqui, e o aluguel, ele vai subir e por consequência, né, os resultados com receitas, eles também sobem. Se você é investidor de fundos imobiliários há mais de 2 anos, você já deve ter percebido que os fundos eles não aumentam os pagamentos de dividendos com tanta frequência assim. Como a gente viu aqui no relatório gerencial do HGR11, esses aluguéis eles são reajustados praticamente todos os meses e a gente não recebe, né, a gente não tem esse aumento proporcional no recebimento dos dividendos. E isso acontece porque a maioria dos gestores de fundos imobiliários, eles optam por entregar essa valorização dos imóveis aos cotistas de outra forma. Então aqui a segunda forma, né, de destravar essa valorização desse imóvel e distribuir ele aos cotistas é através da venda desse imóvel. O imóvel aqui que valia R$100 mil e depois de 12 meses passou a valer R$110 mil, na venda é gerado um lucro aqui de R$10 mil. Pela lei dos fundos imobiliários, a gestão ela é obrigada a entregar aos cotistas pelo menos 95% de todo o resultado que é obtido através de rendimentos. Então essa é a forma mais comum, né, de distribuir aos cotistas essa valorização dos imóveis. Até por isso, de vez em quando a gente vê isso aqui, os fundos eles pagando esses resultados extraordinários ao final do semestre. Como esse aqui, o HGR11 mesmo, ele é um exemplo perfeito disso. Olha só, ele vendeu algumas lojas aqui em dezembro de 2024, né? Vendeu algumas lojas que estavam locadas para pernambucanas e ele acabou destravando esse lucro. Inclusive, essas lojas elas foram vendidas até para o RBVA11, né? Que é um fundo que eu também tenho em carteira. Fez venda aqui também em janeiro, que destravou esse lucro. Fez venda em março, também destravou esse lucro aqui. Enfim, essa é a forma mais comum, né, de destravar essa valorização dos imóveis e distribuir eles aos cotistas. Olha só, tem um exemplo real aqui de valorização de um imóvel do próprio HGR11. Aqui, no dia 18 de dezembro de 2024, né, agora recentemente, o fundo ele soltou um fato relevante aqui informando sobre a reavaliação patrimonial do seu portfólio de imóveis. A empresa Colliers, que é uma das empresas mais respeitadas nesse segmento de avaliação patrimonial, a empresa Colliers é uma empresa canadense, hoje certamente ela é uma das mais respeitadas no mundo nessa questão de avaliação de imóveis. Ela fez uma avaliação do fundo aqui e, segundo a avaliação da Colliers, o fundo ele teve um aumento de 2,99% no valor patrimonial por cota. E isso, né, considerando que nós tivemos aqui no Brasil um ano péssimo na nossa economia, mesmo assim o fundo ele teve essa valorização. Essas avaliações elas acontecem uma vez por ano. Então aqui no fim de 2025 o fundo vai passar novamente por essa avaliação patrimonial
e provavelmente teremos uma mudança no valor patrimonial por cota desse fundo. E se a gente vem aqui no mercado, a gente vê que a cota do HGR11 ela não se valorizou na mesma proporção da sua reavaliação. E por que isso acontece? O fundo ou ainda não conseguiu repassar essa valorização dos imóveis através de um aumento do dividendo gerado por um aumento do aluguel, ou nessa venda aqui que o fundo fez em dezembro, que a gente acabou de ver, o ganho de capital ele já foi repassado através dessa distribuição extraordinária que a gente pode ver aqui, ó, que ocorreu em dezembro. Olha só, o fundo pagou aqui R$ 1,90, quando a média de pagamentos dele é entre 85 centavos e 90 centavos por mês. Então tem muitas pessoas que criticam os fundos imobiliários porque eles não entendem essa dinâmica dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, eles se comportam semelhante a uma mulher grávida, né? Então eles engravidam, aí eles vão inchando ali, né? Vão crescendo, e depois que eles crescem, tem o parto. Esse menino que nasce no parto são os seus dividendos. Assim que eles pagam seus dividendos, eles desincham, ou seja, o fundo ele volta para o seu valor patrimonial. E esse processo ele fica se repetindo sucessivamente, né? O fundo ele vai inchando, entrega seus dividendos, volta para o valor patrimonial e esse processo ele fica sempre ocorrendo. Então não posso esperar que os fundos imobiliários eles ficam se valorizando eternamente, sendo que 95% do resultado gerado tanto com aluguel quanto com a venda de imóveis para destravar a valorização, eles são entregues para os cotistas através de dividendos. Esse é o modelo de investimento dos fundos imobiliários, eles funcionam dessa forma. Se você está investindo em fundos imobiliários esperando que ele fique se valorizando sempre, você está investindo no ativo errado. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a nossa perspectiva é uma só, é aumento do fluxo mensal de dividendos. O que você prefere? Um ativo que valoriza 12% ao ano ou um ativo que te paga de dividendos 12% ao ano? Dada essa resposta, né, você já pode definir aí qual o melhor tipo de ativo para você, né, para o seu perfil de investidor. Então a grande armadilha aqui, né, é as pessoas comprarem os fundos imobiliários e acharem que a valorização nunca chega para ela. Claro que chega, né? Chega através dos dividendos. Então quando você for avaliar o ativo para colocar na sua carteira aí, meu filho, você não deve se basear por esse gráfico aqui do Google, porque nesse gráfico do Google não estão sendo considerados os 95% de dividendos que são entregues para você. Então dentro de uma carteira aqui que você quer aumentar o fluxo de receitas mensais e principalmente reduzir o risco dessa carteira, os fundos imobiliários eles são a melhor classe de investimento para isso. E isso já foi provado através de estudos estatísticos e eu consigo te mostrar isso aqui facilmente. Olha só, foi feito um estudo aqui no ano de 2017, né, já faz um bom tempo, mas os fundamentos desse estudo permanecem os mesmos, né? Esse estudo ele foi feito aqui pelos autores Ricardo Goulart, Arthur Vieira e Luiz Paulo. Né? Esse estudo ele foi publicado numa revista de conceito, né, uma revista de conceito Qualis B2, ou seja, né, é um estudo sério. O objetivo desse artigo foram 3. Primeiro, verificar se é possível reduzir o risco de carteiras de fundos imobiliários, ou seja, uma carteira formada só por fundos imobiliários, diversificando entre vários fundos imobiliários dentro dessa mesma carteira. Segundo, identificar quantos fundos imobiliários são necessários, né, para se capturar aqui uma parcela significativa dessa redução do risco. E terceiro, analisar eventuais ganhos com essa diversificação de carteira com fundos imobiliários e ações, né? Quanto se reduz do risco dessa carteira, colocando dentro dessa carteira fundos imobiliários e ações. Então foram analisados aqui 65 fundos imobiliários, 64 ações e foram feitas as combinações de carteiras só de fundos imobiliários, carteiras só de ações e carteiras unindo fundos imobiliários e ações. Essa análise aqui ela foi feita pelo período de 2 anos e ela teve o seu término aqui no dia 26 de agosto de 2015. Então vamos aos resultados agora, né? Verificou-se que o potencial de diversificação dos fundos imobiliários é superior ao das ações. Então, com relação à diversificação, os fundos imobiliários eles foram superiores às ações. E que carteiras compostas por fundos imobiliários e ações, carteiras compostas pelos dois ativos, não exclusivamente por fundos imobiliários e não exclusivamente por ações, mas sim compostas pelos dois, tiveram uma redução adicional de 15% do risco da carteira. Isso em adição aos ganhos obtidos por carteiras exclusivamente de fundos imobiliários ou exclusivamente de ações. Então, se montado uma carteira com fundos imobiliários mais ações, com os dois ativos, ele tem uma redução no risco de 15% se a gente compara com uma carteira só de fundos imobiliários ou uma carteira só de ações. Vamos continuar aqui, ó. Foram encontrados indícios que sugerem que os investidores em ativos com risco deveriam considerar
incluir fundos imobiliários em suas carteiras. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição para quem quiser ler ele de forma completa. Vale muito a pena a leitura desse artigo. Mas vamos lá, em resumo, qual o objetivo desse artigo? Eles pegaram carteiras só de fundos imobiliários, carteiras só de ações e carteiras compostas pelos dois ativos e buscaram avaliar o que é melhor, né? O que é melhor com relação ao risco da carteira e com relação à rentabilidade dessa carteira. Vamos pular aqui direto para os resultados dessa pesquisa. Então veja, na metodologia que foi utilizada nessa pesquisa aqui, eles formaram 39 conjuntos de 60 carteiras. Ou seja, no total foram avaliadas 2.340 carteiras. Aqui na figura 1, nós temos o painel A e o painel B, né, com gráfico de ambos sendo traçado no A para as ações e aqui no B para os fundos imobiliários. No eixo Y, nós temos aqui o risco do ativo, isso em percentual, e no eixo X, nós temos aqui o número de títulos, né, que seriam aqui o número de cotas diferentes de fundos imobiliários, no caso da análise dos fundos imobiliários, e o número de ações de empresas diferentes, no caso aqui na análise com as ações. Aqui pela figura, a gente vê que nesse gráfico, o risco de uma carteira só de ações é maior do que o risco de uma carteira só de fundos imobiliários. Pelas linhas ajustadas aqui do gráfico, a gente consegue constatar isso. Olha, o risco sistêmico dos fundos imobiliários ele é de 40%, enquanto o mesmo risco sistêmico das ações é de 65%. Outro ponto interessante desse estudo aqui, né, que pode até responder aquela clássica pergunta, né, de quantos ativos eu tenho que ter na minha carteira, né? Quantos fundos imobiliários eu tenho que ter, quantas ações eu tenho que ter na minha carteira. Se você reparar aqui na curva dos fundos imobiliários, quando você tem um fundo imobiliário na carteira, o seu risco aqui é de 100%. Quando você adiciona o segundo fundo imobiliário na carteira, o seu risco ele cai aqui para menos de 80%, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Nas ações, quando você adiciona a segunda ação na sua carteira, o risco ele também cai, mas ele ainda fica superior aqui a 80%. Adicionando aqui a terceira ação na sua carteira, o risco ele cai aqui para uns 75%. Já nos fundos imobiliários, quando você adiciona o terceiro fundo imobiliário na carteira, o risco ele fica abaixo dos 70%. Ou seja, os fundos imobiliários, né, eles têm um potencial de reduzir mais rápido o risco da sua carteira de investimento. Outra informação que a gente pode tirar aqui dessa curva dos fundos imobiliários é que aqui depois de 22, 23 fundos imobiliários, né, o risco da carteira ele praticamente não se altera com a adição de mais fundos imobiliários diferentes, mais fundos imobiliários diferentes. Então seria esse, né, o número ideal de fundos imobiliários para ser uma carteira? Bem, eu não posso afirmar nada, mas esse estudo aqui ele é um bom parâmetro para tomar essa decisão. Mas uma coisa é certa, né, não faz sentido nenhum você não ter fundos imobiliários na sua carteira, se é um dos seus objetivos reduzir o risco de investimento, né? Reduzir o risco da sua carteira. Então, rapaziada, eu já me alonguei demais nesse vídeo, né? Eu acabei me empolgando e estendi demais. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Mas eu deixo o convite, né, para você se inscrever aqui no canal, conferir os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal. E, se possível, eu te peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu brother que se sente inseguro de investir aí nos fundos imobiliários. O vídeo ele vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!